Olá! No caminho do autoconhecimento, um dos processos mais importantes é o processo do perdão. O perdão é simplesmente uma libertação. Ele nos liberta de sentimentos como mágoas, rancores, ressentimentos, pesos, fardos que nós carregamos dentro de nós a vida toda. Mas para mergulhar nesse processo, para conseguir profundidade nesse processo do perdão, antes nós temos que praticar algo essencial, a aceitação. A aceitação é uma bênção na nossa vida, porque com a prática da aceitação, nós vamos nos curando também e libertando de algo tóxico dentro de nós. Nós vamos nos libertando do julgamento. A aceitação faz com que a gente aceite as pessoas como elas são, as situações como elas são e, principalmente, aceite quem nós somos. Sem a aceitação, nós nos arvoramos no direito de julgar as situações, as pessoas e nós mesmos como bons, ruins. São percepções distorcidas da realidade que viram memórias, e essas memórias nós gravamos dentro de nós mesmos e que vão se tornar feridas emocionais. Essas feridas barram o nosso processo de evolução, o nosso processo de autoconhecimento, porque são projeções mentais, são sombras dentro de nós. Uma vez que nós começamos a praticar a aceitação e vamos nos libertando do julgamento, nós vamos entendendo que naquele determinado momento da nossa vida, naquela memória, nós acabamos dando o máximo que nós tínhamos para dar. Era o que nós podíamos fazer naquele determinado momento com a condição que nós tínhamos. E da mesma forma as outras pessoas também entregaram o máximo que elas tinham para entregar. E nós vamos começando a nos perdoar, a perdoar o outro. E o que é mais importante, nós vamos nos libertando. Vamos dando consciência às nossas sombras e vamos abrindo espaço no caminho do autoconhecimento e no nosso processo evolutivo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma cura que eu passei. Porque eu acredito que é somente com o nosso exemplo que a gente consegue inspirar e ajudar as pessoas a seguir o caminho do autoconhecimento. Eu sou a caçula de 6 irmãos. Minha família é maravilhosa, é meu grande tesouro. Cada um numa personalidade muito distinta, num universo muito pessoal, muito único, mas todos envolvidos num sentimento de muito amor e muita união. Porém, eu sentia uma falta da minha mãe dentro de mim. Eu sentia a ausência da minha mãe. Porém, eu não sabia explicar por quê, eu não conseguia entender por que eu sentia essa ausência, essa falta dela, que ela é tão maravilhosa. Até que eu fiz um curso que trabalhava o elemento água. O elemento água é as nossas emoções, é o que trabalha as nossas emoções. E nesse curso teve uma técnica que eles aplicaram chamada Kainap. Essa técnica, eles criavam uma oca e colocavam dentro pedras incandescentes. Dentro da oca chegava a mais ou menos uns 50 graus, era insuportável. Era tão desconfortável que, através de uma meditação guiada, nós fizemos uma viagem astral. E nessa viagem astral, eu tive uma visão. Eu estava na frente da porta da casa quando eu era neném, quando eu era criança, e eu vi uma cena. Eu vi o meu pai comigo no colo, bebezinha, e ele falava: filha, o pai está aqui, a tua mãe te abandonou, mas o pai está aqui. Agora eu tenho só que dar uma explicação. A minha mãe é uma pessoa fantástica. Com 6 filhos, ela foi fazer vestibular para direito. Ela teve as dores do meu parto enquanto ela fazia a prova de vestibular.
E adivinha, ela não só me teve, como ela passou na faculdade. Ela é um grande exemplo, não só para mim, para os meus irmãos, mas para todas as pessoas que nos cercam. Ela é um exemplo maravilhoso de ser humano. Porém, eu vi o meu pai falando isso, porque de alguma forma meu pai tinha se ressentido do fato da minha mãe me deixar nenenzinha, estava ali comigo no colo, e naquele momento ele me passou uma dor dele. Depois eu tive uma outra visão. Eu vi minha mãe comigo no colo dizendo: filha, a mãe teve que te deixar, meu amor, mas a mãe já está de volta. E aí eu vi um filme da minha vida. Passou um filme da minha vida, simplesmente na minha frente. E não teve um momento de verdade que a minha mãe tivesse me faltado na minha vida. Minha mãe, ela é uma mãe que é tipo galinha choca, que gosta de ter os pintinhos embaixo do braço, sabe? Uma mãe maravilhosa. Eu nunca senti falta da minha mãe. Porém, eu carregava comigo uma ausência, uma dor que não era minha. Era a dor do meu pai, era a culpa da minha mãe, mas que acabou se tornando para mim uma ferida emocional. E eu me curei. E depois que eu passei por essa experiência de cura, eu me libertei desse peso, dessa ausência que eu sentia. E libertei principalmente minha mãe, que não tinha nenhuma responsabilidade direta em relação a isso. E eu decidi compartilhar com vocês para dizer que muitas vezes a gente tem essas feridas emocionais dentro da gente, dessas mágoas, né? Dessas dores que nós carregamos, que muitas vezes não são nem nossa, são fardos pesados que a gente carrega porque são percepções distorcidas da realidade que nós gravamos dentro do nosso ser, né? E que se tornaram as nossas sombras. E eu gostaria de dizer para vocês que não tenham medo de olhar para dentro. Lógico, é um processo de desconstrução, é um processo. Cada passo nesse processo é muito importante. Então, não adianta agora, sem antes praticar, por exemplo, a aceitação, se libertar do julgamento, querer rever, né, repassar limpo as suas memórias, porque talvez até vá piorar. O que é importante é se autoconhecer, é aceitar esse processo lindo, né, desconstrutivo e libertador que é o autoconhecimento, e abrir espaço para que a luz passe por nós, porque nós somos só luz. Namastê.